Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos ao tema da nossa aula de hoje, integral por partes. A integral por partes, boa parte dos casos a gente utiliza quando não consegue resolver a equação por outros métodos de integração. Normalmente vai aparecer a integral por partes em situações que envolvem produtos com exponencial, produtos com ln, produtos com funções trigonométricas e assim por diante. Tá? Ideia básica da integral por partes é resolver a equação transformando ela dessa forma. Tá? A gente vai ter a integral de u dv, sendo esse u uma função e esse dv uma outra função. Nós vamos igualar isso a uv menos integral de v du. Basicamente o que a gente vai fazer? Vai observar a equação, a integral a ser resolvida, vai determinar que um termo seja u e que o outro seja dv. A partir do momento que a gente determinar o u, a gente deriva para encontrar o du. A partir do momento que a gente determinar o dv, a gente integra para achar o v. E aí resolve ela aplicando aqui nessa formulazinha aqui de cima. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é enquadrar a equação reescrevendo ela dessa maneira. Então, o exemplo inicial. Calcule a integral de x vezes exponencial de menos x dx. Então, eu tenho que escolher um termo para u e um termo para ser dv. A ideia mais simples que vai funcionar para boa parte dos casos é escolher o termo menos complexo para ser o u. Tá? Então, nesse nosso caso aqui, eu poderia chamar o x de u. E toda essa parte aqui de dv. Tá? Então, sendo assim, a gente teria a seguinte situação. Tá? U igual a x, o meu du é a derivada do x, que seria 1 dx. É fato, esse 1 não precisaria aparecer aí, mas é mais para identificar para vocês que ele não sumiu. O dv é todo o resto da equação. Exponencial de menos x dx. Para encontrar o v, eu teria que fazer a integral dele. Tá? Integrando o dv, eu vou encontrar o v. Derivando o u, eu encontrei o du. Eu vou fazer aqui do lado, em forma de rascunho, a integral do exponencial de menos x dx. Tá? A integral do exponencial de menos x dx vai ser dada da seguinte forma. A fórmula inicial, né, é aqui. Vou colocar aqui mais para cima. Integral da exponencial de u du é igual ao exponencial de u mais c. Então, o que tem que aparecer? Tem que aparecer o expoente e a derivada dele. No nosso caso aqui, o expoente é menos x. A derivada do expoente, no caso a derivada do menos x, é menos 1 dx. Tá? Então, eu vou multiplicar aqui fora por menos 1 e aqui dentro por menos 1, que continua mantendo a igualdade. E aí nós temos menos 1 vezes a integral do exponencial de menos x, menos 1 dx. Dessa forma aqui, ela já está no formato padrão, exponencial de u du, que vai ser menos exponencial de menos x. Esse é o resultado aqui da nossa integral, que nós vamos usar aqui. Então, eu tenho o u, que é x, o du, que é 1 dx, o dv, que é exponencial de menos x dx, o v, que é menos exponencial de menos x, e aí eu vou incluir isso nessa equação aqui, ó, que vai ficar da seguinte forma, igual a u vezes o v, que está aqui, ó, menos exponencial de menos x, menos a integral do v du. O du está aqui, 1 dx. Não precisa aparecer 1, pode ser só o dx. Então aqui na primeira parte ela já fica pronta. É menos x exponencial
de menos x. E a segunda, pode deixar o menos aqui. Esse exponencial de menos x de x eu posso escrever assim, para fazer em duas partes. Ó. Esse menos eu passo aqui, ó. Só para identificar que esse menos veio para cá. É como se fosse menos 1 vezes esse exponencial. Então, deixo o exponencial vezes menos 1 aqui. Só para eu identificar que isso aqui é exponencial de u du. Aí está pronta a equação. Então, botou um igual aqui, igual aqui. Menos x exponencial de menos x, menos, esse menos desceu. Exponencial de u du, a gente já viu aqui em cima, é exponencial de u mais constante. Resultado final. Tá? Então, fazendo a integral por partes detalhadamente e integrando corretamente aqui, ó, esse dv, derivou o u certinho, integrou o dv certo, é só montagem de uma equação nova, que você vai resolver uma integral que normalmente é simples aqui nessa segunda parte, aí consegue finalizar o processo. Tá? A gente vai fazer outros exemplos um pouco mais trabalhosos para fixar a ideia, mas basicamente é identificar a função UDV e montá-la nessa formulazinha aqui. Tá? Não tem muito segredo. Talvez a principal dificuldade seja saber quando utilizar ela, mas isso a gente vai vendo com o tempo, como identificar a hora certa de usar a integral por partes. Beleza, pessoal? Até mais, obrigado.